Conexões que constroem liderança. Hoje um novo episódio com Hillary Milady, vice-presidente da UCEMAT, uma das vereadoras mais novas eleitas no estado de Mato Grosso, assessora parlamentar, empresária, atua em vários ramos e é por isso que está aqui com a gente, Milady, buscando até o que a gente pretende, que é passar informação de qualidade para quem nos assiste, principalmente para fomentar essa conexão de transformar as pessoas em liderança, inseri-las na política, não só como na função eletiva, mas no seu entorno, discutindo, debatendo, assessorando de forma ativa que melhora a política do Mato Grosso. Então, meu muito obrigado por ter aceitado o meu convite e estar aqui com a gente. Eu quem agradeço esse convite muito especial. Para mim é uma honra estar aqui com você, meu advogado. Advogado da minha campanha, caminhou comigo no ano passado e para mim é uma honra estar aqui falando um pouco de política, um pouco do nosso cenário e eu adoro momentos assim. Hoje no meu currículo eu falo isso, né? Ah, você divulgou por quê? Não, eu divulguei para Milady. Pronto, todo mundo já sabe. Ninguém conhece os outros candidatos a prefeito, mas quando fala da Milady de Indiavaí, todo mundo sabe quem é, né? E por isso que muitos esperam até a sua participação ativa na política, Milady, não só sendo candidata, mas pelo protagonismo que você alcançou, pela sua pouca idade, já enfrentando um prefeito à reeleição, né? E o que motiva a Milady a ter sido vereadora e participar tão ativamente na política do estado e da sua cidade? Para mim, política é tudo aquilo que melhora a vida das pessoas. Então, tendo ou não um mandato, eu acredito que eu comecei a fazer política muito cedo, através de ações sociais, através de trabalhos sociais. E política é sinônimo disso, né? De servir as pessoas. E é por isso que nós estamos aqui na Terra, enquanto cidadão, enquanto ser humano. E então eu sempre me apeguei muito a isso, ao servir, porque para mim política foi um chamado para esse servir. E é por isso que eu me tornei vereadora muito cedo, e para mim foi um processo até muito natural, né? De entender que para fazer mais pelas pessoas, eu precisava estar nesse ambiente que é o melhor ambiente para criar políticas que melhorem a vida das pessoas de verdade, que mude realidades, que gere desenvolvimento. E foi por isso que eu entrei na política. Fui eleita vereadora em 2020 em Indiavaí. E no ano passado fui candidata a prefeita, uma eleição muito dura, mas que para mim foi motivo de muita honra e orgulho ter tido essa coragem, essa disposição e ter sido candidata a prefeita da minha cidade. Passado todas essas etapas, o que a Milady aprendeu com isso? 4 anos dentro de uma Câmara e já uma campanha a majoritária. Tão nova ainda e com futuro político aí que é só você decidir o que vai ser, que eu tenho certeza que vai carregar contigo um monte de seguidores. Para mim, essa experiência como vereadora, eu carrego que sempre há tempo e sempre há como fazer mais. E é por isso que. E foi isso mesmo que me motivou a ser candidata a prefeita, porque eu acreditava que era possível fazer mais, fazer melhor, é possível mudar realidades mesmo, sabe? E para isso a gente precisa de coragem, de gente jovem. E então eu carrego comigo dessa experiência de ser vereadora, essa importância de estarmos no cenário político, tendo mandato ou não, de estarmos atentos às discussões políticas, ao que nós vivemos na sociedade, no país, e também que política é sobre mais ouvir do que falar, né? Então nós precisamos estar sempre dispostos a ouvir e sentir a dor de cada cidadão para fazer políticas que mudem essas realidades. Além desse trabalho seu na sua cidade, que você cuidou bem, fomentando a cultura, o esporte, nós vamos tratar aqui um pouco das ações da Milady, que ainda continua fazendo, né? Mas o que tem mudado nessa nova geração, não só da nova geração de políticos, mas até do momento atual, o vereador passa a debater pautas nacional. E você, até como representante dos vereadores, ainda vice-presidente aqui da UCEMAT, como que
tratam o vereador tratando de pautas nacionais? Então, muito daquilo que é discutido no cenário nacional impacta diretamente os municípios, impacta a vida de quem está em todos os cantos do Brasil. E é por isso que os vereadores precisam sempre estar atentos a essa discussão. Não pensar só na realidade, isso não me afeta. Afeta, o preço do arroz muda, o preço do feijão muda, e a dor dessas pessoas vai chegar lá na Câmara, vai chegar em cada vereador. Então é importante que os vereadores estejam sim atentos a essas discussões nacionais. Até porque o eleitor, ele quer saber o que você pensa, né? E hoje, até com as redes sociais, com os avanços da tecnologia, todo mundo tem acesso ao que você fala nas redes, ao que você comenta num perfil, e isso aproximou muito o cidadão da política. Isso aproximou o cidadão do político. Então, quando um eleitor, quando um cidadão vê uma discussão lá num jornal, ele quer saber, sim, o que aquela pessoa que ele escolheu para o representar no município pensa sobre aquilo. Mesmo que na Câmara não seja o lugar de debater, Sim. mas o eleitor pede, né? Pede. Então, como cuidar dessa comunicação, Mileide? Você que cuida tão bem das suas, como que pensa o vereador dentro da sua cidade ali, do seu município pequeno, mas em enganjar as suas redes, muitas das vezes até com seguidores que extrapolam o limite do seu município? Isso, até porque as redes também têm esse poder, né, de furar a bolha, e você tem seguidores de todos os cantos, da sua região. Então, é se preocupar muito com. Eu acredito muito que a gente precisa ter, não cuidado com o que a gente fala, mas a gente precisa ter consciência daquilo que nós colocamos para fora, né? E o quanto isso influencia na vida das pessoas. E ultimamente a gente está tendo muito essa discussão, o poder da influência. Então, a partir do momento que você, uma liderança, se posiciona acerca de um assunto, você precisa ter essa noção, essa consciência de que isso pode mudar, pode impactar a vida de uma pessoa, pode fazer com que a pessoa acredite no que você está falando ou não, independente da mensagem que você está trazendo. Então, é preciso ter um pouco de cuidado sobre isso, por entender essa questão de que a sua mensagem impacta na vida de muita gente, alcança muita gente, você precisa ter controle disso. E a pressão que a Mileide sofre como vice-presidente numa instituição que cuida dos vereadores e mulher? Como carregar a pauta da mulher numa instituição estadual? Na verdade, eu entendo muito mais como um privilégio do que um peso que a gente carrega. Para mim é uma honra ter sido eleita, né, nessa diretoria como vice-presidente da UCEMAT, a instituição que representa todos os vereadores e todas as câmaras municipais de Mato Grosso. E nós vivemos num cenário, ainda que estejamos avançando, mas de muita diferença e discrepância entre as mulheres que ocupam cargos de poder com relação aos homens. Então, hoje nós temos pouco mais de 250 vereadoras em Mato Grosso, com um cenário de mais de 1.400 vereadores. Então, ainda há muito a termos que avançar, né? Como vice-presidente, eu tive a oportunidade de, nesse ano, realizar através da UCEMAT o Elas Lideram, que é um evento que trouxe a Cuiabá as vereadoras de todo o estado. Então, ali a gente levou aprendizado para as vereadoras, capacitação, mas mais que isso, é conectar umas com as outras. Porque, às vezes, tem uma que está sozinha, lá em Rondolândia, por exemplo, e entende como é difícil aquele mandato, tem sofrido muito com aquele mandato, mas quando vê tantas mulheres ali juntas, com o mesmo propósito, porque as mulheres que entram na política realmente entram porque tem propósito com aquilo. E aí, quando existe essa oportunidade de estarmos todas juntas, é um momento sempre de muito aprendizado, de muita conexão, de muita troca. Isso faz com que cada uma se fortaleça mais para estar na política. E você falou uma questão que é pura realidade, né? Porque a gente que tem como profissão tratar com os parlamentares do estado inteiro,
E a gente vê isso, né? Hoje, quando você fala com uma vereadora de Cornisa, ou lá de Santa Terezinha, ou de Primavera, ou de Sinop, a gente vê que vocês se conhecem, né? O Big Brother tornou a palavra sororidade uma questão da pauta da mulher, uma pauta feminina, né? Mas podemos dizer que em Mato Grosso há esse sentimento entre vocês? Na verdade, nós temos muita. Eu não sou mais vereadora, mas ainda me coloco, né? Porque, como vice-presidente, eu ainda sempre estou em contato com as vereadoras. Mas nós nos trocamos muitas informações, porque, embora nós estejamos num estado tão grande, é como se as dores de cada município se entrelaçassem com as histórias de cada um. Embora sejam realidades muito distintas, mas o que chega até as vereadoras, o que as vereadoras passam nos parlamentos, é a realidade de quase todos os municípios do estado. Então, existe muito dessa troca, sim. Nós temos grupo no WhatsApp, né, da UCEMAT, com as vereadoras de Mato Grosso, e ali tem troca de projetos, de indicações, uma ajudando a outra. Quando alguém está indo para Brasília, manda lá no grupo: olha, tem alguma vereadora viajando tal data para Brasília? Vamos dividir hotel? Tem muito dessa parceria, assim, entre as mulheres vereadoras. E o combate à violência política, Milady? A gente viu em algumas cidades que teve esses enfrentamentos nas câmaras municipais, né? Tem algum dado, alguma estatística? Como que a UCEMAT tem combatido para prevenir essa situação que é tão debatida nacionalmente? Hoje, quando chega para o UCEMAT, qualquer notificação, qualquer notícia de que alguma vereadora sofreu algum ataque, que sofreu violência política de gênero, a UCEMAT se posiciona e presta o suporte, orientação, orienta até os canais a buscarem. E por isso, inclusive, nós temos feito um trabalho de entrar em contato com as câmaras municipais pela criação da Procuradoria da Mulher em todas as câmaras municipais de Mato Grosso. Esse é um trabalho que a Assembleia Legislativa tem feito através da deputada Janaína, que é a Procuradora da Mulher, de incentivar todas as câmaras a criarem a Procuradoria da Mulher, não para atender somente as vereadoras, mas para atender a população em geral, as mulheres que têm passado por qualquer situação de violência dentro de seus lares, no ambiente de trabalho, e precisam ter ali um canal um instrumento, né, de poder instituído que possa auxiliá-las nesses casos. E nós temos feito esse trabalho de mobilização para que as câmaras criem a Procuradoria da Mulher. E se tratando de qualquer violência que as mulheres sofrem nos parlamentos, a gente sempre se posiciona e orienta as vereadoras a como prosseguir. A gente conecta uma vereadora com alguma advogada que é parceira, o nosso advogado também orienta. É uma causa com muito trabalho, né? Mas eu acho que acredito que houve avanços, né, Milady? Hoje, por exemplo, essa semana, é um fato político que é a maior bancada estadual em atividade hoje. Sheila, Edna e Janaína. Falta mulher no parlamento estadual? Falta. Num cenário onde a maioria da população, a maioria dos eleitores são mulheres, e nós termos tido eleita uma mulher deputada, é porque há, no mínimo, uma diferença muito grande. Então, a gente precisa avançar muito. Embora estejamos avançando, é necessário que mais mulheres ocupem espaços de poder. Não para tirar qualquer espaço dos homens, pelo contrário, entendendo que existe uma população tão grande feminina, a gente precisa entender que o que acontece no parlamento é a realidade da população. Ali são votadas ações, leis que mudam a vida das pessoas, a realidade das pessoas, que melhora a vida das pessoas. Então, todas as vozes precisam estar representadas no parlamento, porque ali estão os representantes do povo. E se tratando de uma Câmara tão grande, de uma Assembleia tão grande, e uma população feminina tão grande no Estado, a gente precisa ter um espaço de igualdade, né, de equidade. Essa semana a gente teve no Renova, que você também fez, que fala que o parlamento tem que ser a fotografia da população, né? E essa fotografia, muitas das vezes, não representa dentro
dos parlamentos estaduais, municipais e a própria Câmara, né? Falta ainda uma distribuição na representação dos nossos representantes. Mas que ações fazer para isso mudar? O que como instituição, como mente pensante, você entende que pode ser feita ações positivas para tentar mudar isso? Sim. É até muito difícil a gente falar sobre isso, porque não é uma receita de bolo que a gente vai fazer e vai funcionar. Assim como tratar de violência, né? Que ação a gente precisa? Só aumentar a pena vai resolver? Não é algo que acontece do dia para a noite. Então, um avanço que nós tivemos é a obrigação de candidaturas femininas, mas que deveriam ser reserva de cadeiras, né? O Código Eleitoral que está sendo votado agora, passou ontem na CCJ, tem a reserva de 20%. Vamos ver se mantém. Sim, mas ainda há discussão sobre esse código, porque ele ainda traz algumas inseguranças, né, para as mulheres. Mas é algo que a gente precisa pensar. O que nós, enquanto sociedade, precisamos fazer? Eu acho que o primeiro de tudo, as mulheres que desejarem entrar na política precisam estar preparadas, serem mulheres preparadas, porque a gente também não vai votar só por ser mulher, a gente vota porque é competente, porque a gente acredita. E a gente precisa do apoio partidário. Porque quando a gente pensa na mulher na política, a gente tem inúmeras barreiras a mais. A mulher, para entrar na política, primeiro ela vai pensar no filho que ela precisa alimentar, levar na escola, até na comida do marido que ela vai ter que fazer. Então, são muitos cenários que nos tiram desse espaço e nos traz essa diferença de posição. Até porque foram muitos anos que separaram os homens e as mulheres do espaço de poder. As mulheres não tinham sequer o direito de votar. Então, realmente é um cenário que são passos pequenos que a gente precisa dar para avançar. Mas eu acredito que o que mais faz falta é o apoio partidário. É o incentivo partidário. Não dá para a mulher fazer campanha se não tiver recurso financeiro. Então, mais do que o discurso, mais do que chegar lá no período de convenção e só pensar nas mulheres, quando faltarem os 30%, em toda discussão, em todo o processo anterior, quando a gente estiver fazendo as contas, sabe? Olha, com tantos votos a gente vai eleger fulano. Não, as mulheres precisam estar nessa mesa de decisão. E não ser só lembrada quando chega o período de convenção e faltam os 30% feminino. As mulheres precisam estar na mesa, discutindo quem serão os candidatos do partido, discutindo quantos cada um vai ter para disputar a eleição. Então a gente precisa de apoio partidário. Olha aí, Milady fazendo leis, né? Mas isso é muito debatido mesmo, a questão da proporcionalidade, por mais que você coloque, né? Assim, por mais que a lei já coloque os 30% que garante, a própria discussão agora, passou na CCJ do Senado, garantindo a reserva de vagas de 20%, mas mantendo os 30% da cota. E também o que eu acho mais importante é a garantia de no mínimo 30% do recurso e tempo de TV. Né? Isso, querendo ou não, teve alguns avanços, né? Tem aumentado o número de representação política na Câmara Federal, que é as vagas que define muita questão política jurídica até para partido, fundo, tempo de TV, etc. Né? Mas são coisas que ainda não tem, porque por mais que amarre 30%, ela não tira a liberdade do gestor partidário colocar e alocar esse recurso em quais mulheres eles querem, né? Uhum. Então, muitas das vezes, até que o recurso não chegue em algumas candidaturas femininas, porque o partido nacionalmente, ou nível de estado, ou municipal, distribui apenas para poucas mulheres que têm mais condições. Tem razão. Então, por mais que a legislação tenha, ainda falta essas ações afirmativas para que isso aconteça, né? Milady, mas vamos entrar numa pauta que eu sei que você gosta também, e principalmente falando da juventude, né? Essas ações que você fez em Diavaí, que ecoou no estado, fomentando o esporte e a cultura também. Queria que você falasse um pouco, até que sirva de exemplo para outros representantes municipais desenvolver essa atividade em seus municípios.
Eu gosto de falar sobre Footshow. E o Footshow é um dos meus maiores orgulhos. É porque eu vim do esporte. Embora eu não seja atleta, mas as minhas recordações são desde os 4, 5 anos, estar ali sentada num ginásio assistindo meus irmãos. E minha mãe sempre acompanhando, né? Meus pais sempre acompanhando, e eu junto, assistindo aquilo e vivendo todas aquelas emoções. Da mesma forma, foi a cultura na minha vida. Com 5 anos de idade, eu participei do meu primeiro festival de música, cantando, competindo. E eu lembro que eu fiquei em terceiro lugar. Na época, eu acho que eu ganhei 100 ou 150 reais. E aquilo era muito, muito dinheiro. Pra nós, né? Pra nós era muito. Então, os festivais de música, assim, pra mim, assim como o esporte dos meus irmãos, sempre nos abriram muitas portas e nos trouxeram grandes oportunidades e privilégio, porque essa era a nossa fonte de renda até muito tempo, por muito tempo. Eu gosto de contar uma história, por exemplo, o primeiro computador que nós tivemos em casa, quem comprou foi o meu irmão Luan, após ganhar um festival de música. Então era algo fora da realidade da minha família, que eu venho de uma família muito simples, e a gente conseguiu comprar, o Luan comprou aquele computador que era o que todo mundo usava, né? E aí no futuro foi o computador que a gente estudava, era o computador que a gente fazia a inscrição para os próximos festivais, e o esporte também foi da mesma forma. Abriu grandes portas para os meus irmãos, para o Luan, para o Jean viajou todo o estado, fora do estado, jogando futsal. Então, quando eu me tornei vereadora, eu tentei pensar em ações que pudesse fomentar a cultura e o esporte. Foi por isso que eu criei o Footshow. Na minha região, o 24 horas de futsal tem uma força muito grande, as pessoas gostam muito. Então, mais do que fomentar só o esporte, a gente ia gerar renda para o município, a gente ia fazer com que toda a região fosse para Indiavaí para assistir o Footshow. A gente atrai muito público porque vão jogadores de todo o estado que são conhecidos, gente de fora do estado. E aí, o grande problema que eu sempre vi no esporte é que em eventos assim, por exemplo, mesmo aqueles sendo financiados inteiramente com recurso público, a premiação do masculino era 5 mil e do feminino 1.000. 7 mil e o feminino 2 mil. Mesmo em eventos com recurso público. Então, qual é a justificativa para isso? Um organizador particular pode ter as suas justificativas. Feminino dá menos time. Ok. Agora, não tem por que o poder público fazer isso. E foi por isso que eu criei o Footshow, com premiações iguais para homens e mulheres. O evento atraiu toda a região, em Indiavaí, assim, a gente chama o nosso ginásio de caldeirão, né? Não só pelo calor, mas por toda a energia da torcida. Então, foi um evento gigante. Ele já tem 3 edições. A primeira em Indiavaí, a segunda foi na cidade de Lambari do Oeste e esse ano foi na cidade de Araputanga. E com uma premiação histórica, 17 mil o primeiro lugar masculino e o feminino 17 mil também, porque mantemos a tradição. E a partir disso, conversando com o deputado, eu contei sobre essa realidade, inclusive ele até aprovou uma lei na Assembleia, garantindo com que em eventos financiados com recurso público, as premiações para homens e mulheres sejam iguais. Qual deputado? Deputado Carlos Avalone. Olha aí, deputado Carlos Avalone, que muitos falam que apesar de não ser mulher, tem várias ações. Tem alma feminina. Tem alma feminina, exatamente. Mas, Mileide, essas ações, a Mileide continua coordenando e colocando em prática, ou também essa atividade está suspensa? Não, o Footshow eu fiz esse ano, né? O Footshow foi mês passado, em julho. Eu continuo. Enquanto eu tiver força para fazer tudo isso... Já tem a próxima edição já na agenda? Ano que vem, né? É um por ano, porque como é um evento muito grande,
A gente precisa de tempo para organizar, tempo para mobilizar, tempo para conseguir investimento. E então ano que vem tem o quarto Food Show em algum canto da região oeste. Você entrou num tema que eu até ia colocar aqui, que é a questão hoje, é muito debatida, até por conta da polarização, a questão da utilização de recursos públicos para os eventos de cultura, né? Muito se debate isso, né? Muito é utilizado contra, até por opositores políticos, o excesso de gasto em festas, em manifestações culturais, sendo que deixa de gastar esse dinheiro com saúde e educação, né? Eu acho que são coisas que vêm sendo muito debatidas dentro da polarização. Como que você enxerga essas situações e como que a Milady pontua dentro da necessidade do poder público investindo nas ações de cultura e do esporte? Eu sempre digo que os eventos que nós fazemos, sobretudo aqueles financiados com recurso público, ele precisa deixar um legado para o município. Então, mais do que trazer só um show, um grande show nacional, é pensar em como aquela festa vai mudar a realidade daquele município. Um exemplo que eu dei são os festivais de música. Quando eu participei do meu primeiro festival de música, foi num aniversário da cidade de Indiavaí. E era uma festa com shows. Então, ali também acontecia um festival de música, que contemplava o público local, que dava a possibilidade de fomentar a cultura municipal, que tinham apresentações culturais, e para mim isso é a coisa mais linda do mundo. Então a gente precisa ter essa consciência também. A gente vai investir um grande recurso e o que isso deixa para o município. Mas a população gosta muito de festa e precisa de momentos assim. Por exemplo, uma pessoa que não tem condição não vai sair de uma cidade de um interior para vir num show aqui em Cuiabá. E quando isso chega até o município, é motivo de alegria para a cidade. Isso aquece a economia, gera renda para comerciantes, enche o hotel, pousadas, isso mesmo. Então, isso também deixa renda, deixa lucro para a cidade, mas a gente também precisa ter esse entendimento de que algo a mais precisa ser colocado ali no município, né? Um fomento municipal à cultura, um fomento municipal ao esporte, mas em Indiavaí sempre teve disso. Por exemplo, em eventos festivos, durante o dia acontecem tem jogos que contemplam ali atletas do município, da região. Então é a gente pensar, sabe, nessa possibilidade. Mas é necessário sim com que o poder público, com que o Estado invista em cultura, invista em esporte, mas também pensar em como esses recursos podem mudar a vida de atletas, de artistas locais. Até para ser mais claro na minha pergunta, eu talvez não contextualizei bem, mas nem digo nesse tipo de cultura e fomento do esporte que você está falando para a própria sociedade, que é uma ferramenta de inclusão, sim, tudo isso que você colocou. A minha pergunta seria mais mesmo as questões mais polêmicas dos shows bilionários, Ana Castela, uma cidade de 4.000 habitantes, e todos esses shows milionários que se coloca, e aqui toda semana, se você abrir um site, você vai ver esse tipo de questionamento. Shows milionários sendo gastos pela prefeitura, pelo Estado, às vezes até com incentivo federal, de shows maiores que poderiam ser colocados e investidos na população local, no esporte local, nesse desenvolvimento, sim, que traz um legado. Mas o meu questionamento seria mais esses shows milionários que são trazidos para as cidades, e muitas vezes aqui, vamos lá, de forma transparente, que servem até como ferramenta de política. De campanha política. Tem toda a razão. Não dá mesmo para uma cidade onde falta ônibus escolar, onde falta remédio no posto de saúde, onde a população está precisando de emprego e não tem, onde as pessoas querem casa popular e não entrega. Eu contratar um show milionário, né? Então, e usar muito disso para realmente
para fazer uma campanha política. A gente precisa ter consciência de que aquele dinheiro é do povo e precisa voltar para o povo em forma de política que dê resultado para a cidade. Então, se uma cidade tem 1 milhão de problemas, aí eu vou gastar 1 milhão com um grande show, não faz sentido mesmo. Virando a página, Milady, saiu de Indiavaí, região oeste do Mato Grosso, e a Milady aqui na nossa capital, Cuiabá. Como que foi essa transição para esse calor imenso do povo cuiabano? Eu sempre até comento sobre isso. Indiavaí é uma cidade muito pequena, é a cidade do meu coração, é a cidade que eu amo. Mas é até sobre aquilo que eu sempre falei na campanha, né? A falta de oportunidades que a população sempre enfrentou. E vim para Cuiabá para trabalhar, tô trabalhando, tô feliz, com saudade da minha cidade, claro, é por isso que sempre que sobra um tempinho tô em Indiavaí, estive lá tem 2 semanas, passei uns 4 dias por lá. Porque é a cidade que eu cresci, é a cidade que eu amo, é a cidade onde está a minha família. Amo a minha região, amo a região oeste. Tenho parentes em Lambari, esses dias estive por lá também. Mas tô gostando de Cuiabá, tô feliz, tô bem. Tô com minha mãe aqui também, né? Então estamos bem e felizes. Milady, uma honra tê-la você aqui com a gente. Eu acho que tem muito assunto para tratar. Alguns ainda acham que não é hora, né? Vamos deixar para depois. Mas o microfone do PodX é seu. Se ainda não tratei uma pauta que você gostaria muito de publicitar, fique à vontade que o espaço é seu. Olha, eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu quero fazer publi, né? Do advogado, Dr. Carlos. Ele foi meu parceiro na campanha, caminhou comigo. E mais do que qualquer mensagem é te agradecer mesmo, né, por ter caminhado ao meu lado no ano passado, ter me dado força, incentivado. Não, Milady, você tem que ser candidata sim. Lá quando eu pensava em desistir, quando as coisas não estavam dando certo, você sempre um parceiro. E quero te agradecer por ter me convidado para estar aqui. Para mim, eu gosto de falar, né? Político gosta de falar, então estar aqui com você é uma grande alegria. Obrigado pelo convite. E vamos deixar aquelas pautas polêmicas para mais quando for o momento. Sem perguntas difíceis. Hoje é só bate-papo. Eu acho que o intuito nosso aqui do PodX, Milady, e muito bem produzido pelo nosso amigo Clayton, que produz aqui o PodX pela X-Control, quando a ideia nossa de fazer esse podcast para tratar de política, muito mais do que tratar de política, é de fomentar a conexão e a formação de novas lideranças, né? O próprio slogan nosso aqui fala, né? Que é conexões que transformam as lideranças. E eu acho que é nosso papel até como operador da política, né? Não digo nem só do direito hoje, mas do direito, da política, fomentando e desenvolvendo as políticas públicas aqui nas assessorias, nos auxílios jurídicos aos partidos, incentivar mesmo a participação de pessoas boas, né? Eu acho que o principal mudança de cultura, e a gente tratou aqui um pouco, é exatamente essa, é a gente colocar pessoas do bem operando na política, não só disputando mandatos, mas inserido no seu contexto, em várias esferas que a política permite ser, né? Tanto prestando serviço, ou assessorando, ou mesmo sendo candidato. Mas eu acho que é por aí que a gente começa a mudar um pouco a cultura política do Brasil, inserindo pessoas boas neste contexto. À medida que a gente tiver mais pessoas boas no meio político, menor a chance de a gente errar e escolhendo os nossos representantes. Então, a satisfação é minha, de coração, a satisfação foi minha de estar sendo seu advogado, fazendo parte desse momento histórico, porque foi uma candidatura folclórica, até podemos dizer assim, né, que muitos queriam, mas eu acho que faz parte nosso também, fomentar as candidaturas difíceis. Todo mundo quer trabalhar para as candidaturas vitoriosas, milionárias, né? Mas eu acho que, como advogado, inclusive partidário, eu acho que nós também temos que dar essa contrapartida de fomentar as candidaturas que podem não ter um resultado de urna, mas ter uma representação
dessa participação que você tem essa consciência de ser a vitória de participar, de enfrentar, de colocar seu nome à disposição. Então, por isso, você tem sempre espaço e microfone aberto no nosso PodX. Meu muito obrigado. Muito obrigada novamente, Carlos. E, como você disse, pessoas boas e ruins estão em todos os lugares. E a política, por muito tempo, ela foi manchada, né? E as pessoas têm essa visão muito distorcida da política pelas pessoas ruins que estiveram e ainda estão nela. Mas se a gente não sai desse cenário de só ser indignado, de só se indignar com essas ações e partir para esse cenário de ação e de mudar essa realidade, as coisas não acontecem e não melhoram. A política é o nosso mecanismo de mudar realidades, de melhorar a vida das pessoas, de gerar desenvolvimento para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país. E é por isso que pessoas boas, preparadas e capacitadas precisam estar nesse espaço de poder. E é por isso que momentos e discussões como essas fazem valer a pena toda a nossa trajetória, fazem valer a pena com que aquelas pessoas que estejam escutando também se toquem, né? E consigam ter essa percepção de que estar nesse ambiente é muito importante. Não pessoalmente, mas pensando num futuro próspero, um futuro igualitário, um futuro de oportunidades para todos. A política é o meio de transformar a realidade e é por isso que a gente precisa de pessoas boas. Obrigada pela oportunidade, para mim foi uma alegria estar aqui. Eu ia terminar, mas não vou, porque senão vou ser cobrado. Eu esqueci de entrar na pauta e não vou acabar sem falar do Renova BR. E queria dar publicidade aqui, até porque a gente comenta as pessoas que fizeram o Renova e estou fazendo agora, né? Mas principalmente de ser uma iniciativa dessa, de um curso de capacitação de líderes, né? E o que o Renova ajudou na contribuição da Milady como pessoa pública? Teve um ganho, teve uma transformação? O que você poderia trazer para a gente, não só do Renova, mas de outras plataformas nesse sentido de formação política pelo Brasil? Eu acredito que o Renova me mudou completamente. Uma vez que não existe outro lugar que a gente consiga aprender sobre política, e quando eu falo de política, é sobre como se comunicar politicamente, é sobre como mobilizar, é sobre como fazer políticas públicas eficientes. Então, esse foi um lugar que eu aprendi muito, que eu ainda aprendo como uma alumni Renova. Então, sou muito feliz por ter tido essa oportunidade de me formar no Renova. Ali eu conheci grandes pessoas, ali eu estive com grandes professores, tive aula com grandes professores. Isso me mudou completamente. Nossa, me sinto outra pós-Renova. Então, vamos lá. Você que não conhecia Hillary Milady, vice-presidente da UCIMAT, ex-vereadora, candidata a prefeito do seu município, vai estar aí sempre lutando pelas pautas que acredita, sempre no cenário matogrossense. Então, entre em nossas redes, assiste o episódio completo no nosso canal do YouTube, acesse também as redes sociais da Milady, que vocês não vão se arrepender de entrar lá para ver o conteúdo que ela gera, e também nas nossas demais plataformas, por meio dos cortes que nós vamos fazer durante a semana, e no nosso canal também do Spotify. Quem não tem tempo de assistir, Milady, você vai poder pelo menos ouvir enquanto faz suas outras atividades. Então continue nos seguindo, nos assistindo, curta e compartilha o nosso PodX. Um grande abraço a todos e até a próxima.